Boa tarde, Josi. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ricardo. Tudo tranquilo? Bom, então, primeiramente agradecer a participação de vocês nesse projetinho que a gente tem feito de entrevistar várias pessoas e de bater um papo um pouquinho para falar sobre como que a gente supera tudo isso que está acontecendo e aí cada um dentro da sua jornada profissional, dentro da sua visão, mostrar como que essa crise tem afetado cada um de nós, como que essa crise tem trazido algumas incertezas que de fato são preocupantes e sérias, mas principalmente como que nós podemos superar tudo isso, porque uma hora isso vai passar e não adianta ficar esperando tudo passar para a gente poder começar a tomar as nossas atitudes, as nossas decisões e começar a nos movimentar. Nós precisamos já no início da crise começar a pensar em alternativas para sair dela o mais rápido possível. Então, diante disso, nesse bate-papo, eu queria começar conversando com vocês um pouquinho sobre como que mudou a rotina de vocês, o que que a crise afetou na rotina profissional, onde vocês estão agora, vocês estão em São Paulo, estão em Congaí, o que aconteceu com o escritório, conta pra gente um pouquinho aí o que mudou depois que essa crise começou. Vamos lá. A mudança ela foi completa, né? Foi uma mudança generalizada. O nosso escritório, a sede é em São Paulo, mas, como vocês podem perceber, hoje nós não estamos nem de terno e gravata e nem em um ambiente que lembra escritório. Nós acabamos vindo do interior, viemos para Congaí, no intuito de nos resguardarmos, né, nos protegermos do vírus, enfim, até porque o epicentro é a cidade de São Paulo, né? Então, nós fizemos com diversas pessoas e acabamos optando por vir para o interior. Nosso escritório em São Paulo está fechado, né? Temos que fechar por conta de algumas determinações municipais e também do próprio condomínio em que o escritório fica, no intuito de evitar aglomeração. Advogados, todos os funcionários, enfim, foram orientados a trabalhar de suas casas, né? E nós estamos aqui, após repassarmos essa orientação aos nossos colaboradores, nós também decidimos, além de trabalhar em casa, buscarmos aí um refúgio no interior, né? E a mudança foi total, a rotina mudou de um giro de 360. E os fóruns, os cartórios continuam funcionando normal? A Josi, que atua bastante na área trabalhista, como é que tá? Eu tenho um amigo que trabalha no judiciário, que ele está trabalhando de casa, eles fizeram algumas mudanças, mas como é que estão os processos, as rotinas nos fóruns? Fala um pouquinho pra gente, Josi. Tá trabalhando normal, o pessoal tem parado aí no estado, como é que tá isso? O judiciário estão com os prazos suspensos até 30/4, né? Mas, enfim, os servidores estão trabalhando em sistema de home office, teletrabalho, porque não dá para a gente esquecer que, até o que a gente sempre brinca, isolamento social e não férias, né? A gente precisa manter a rotina de trabalho para que as coisas também andem e que após toda essa situação a gente possa voltar à normalidade. Não dá para deixarmos para correr atrás de tudo somente depois que toda essa crise passar e esperamos que passe logo. Tomara, né? Esperamos. O fato de trabalhar em casa, acaba podendo ficar de camisa, às vezes de short, chinelo, é mais fácil, né? Essa informalidade. Mas ainda assim, eu tenho conversado com a galera, e o pessoal fala que a gente acaba trabalhando mais, né? Apesar de estar um pouco mais Com certeza. trabalha mais, o horário, continua acordando cedo, para mais tarde, porque no escritório, vocês eu sei que trabalham até tarde, que eu vejo, acompanho, mas tem muita gente que dá um certo horário, pega e vai para casa, que se você já está trabalhando em casa, você acaba estendendo mais e tem a preocupação de ficar falando com as pessoas que estão distantes. Isso também mudou bastante, né? A gente começou a descobrir que, apesar de
de estar em casa, como a Josi bem disse, a gente não está em férias, e o quanto faz falta, o quanto nós podemos ser mais produtivos, e quanto faz falta estar próximo das pessoas, mas ao mesmo tempo como isso às vezes atrapalha. A gente está descobrindo um monte de coisa. Eu tenho falado com as pessoas, e o que as pessoas têm apontado para mim é que, cara, a gente consegue conversar com as pessoas com mais tranquilidade, mesmo não estando perto. As pessoas fazem muita falta no nosso dia a dia, mas se a gente descobre ferramentas como essa que a gente está utilizando, ou meios de não ficar preso ao contato presencial, a gente percebe que consegue ser até mais produtivo do que a gente é no dia a dia, porque às vezes não tem tanta interrupção, às vezes não tem aquela rotina de você ter que se deslocar até o trabalho, aquele tempo de deslocamento, a gente acaba sair para almoçar, se já almoça, então a gente acaba ganhando uns minutinhos e sendo mais produtivo. Não sei se com você está sendo assim também ou não. Com certeza, eu acho que, enfim, principalmente na minha área de atuação, né, na área trabalhista e empresarial, onde agora, cada meia hora aparece uma MP nova, aparece um decreto novo, enfim, uma resolução nova. Eu acho que, assim, estamos trabalhando muito mais, sim, porque as empresas precisam de assessoria, principalmente nesse momento que nós precisamos manter os empregos, mas também manter a saúde financeira da empresa. Então, encontrar meios de fazer com que isso, com que toda essa situação, ela pode ser compatibilizada, embora a empresa não consiga mais trabalhar de forma presencial, mas teletrabalho, férias coletivas, enfim, encontrar um meio, uma alternativa para que essa empresa continue funcionando, para manter a saúde financeira, né? Porque o que a gente preza, principalmente eu como advogada nessa área, é que a gente tente manter os empregos. Porque, enfim, a gente tem que passar por essa crise, analisar todas as situações, mas tentar manter os empregos, né? Pensar que sempre atrás ali a gente tem uma família, né? Eu sempre brinco que atrás de um CNPJ a gente tem um CPF, né? A gente tem ali uma família, um sonho de um empresário que fez daquela empresa um sonho, às vezes, de muitos anos. E hoje o que ele quer é pensar a melhor forma, a melhor alternativa para manter esse sonho. Sim. E, Rafael, na questão de informação, que você que lida bastante com questões de compliance, de informação, agora está atuando forte com a LGPD que está vindo, tornando uma realidade no nosso país, como é que fica essa questão desse monte de informação que é divulgada, o que é sério, o que não é, o que é fake, como é que a gente lida com esse volume de informação que chega, muitas vezes a mídia coloca com extremismo, ou para um lado ou para o outro, mas deixa a nossa cabeça toda bagunçada. Como é que a gente filtra, como é que a gente lida com isso? Sempre brinco que quando a gente vai dormir e a gente desliga a internet, enfim, você está lá, você não tem uma mensagem mais não lida no seu WhatsApp. Quando você acorda no dia seguinte e conecta a internet novamente, você tem lá 60, 70, 80 mensagens não lidas. Quando você vai verificar, 90% delas, na atual situação, dizem respeito à pandemia do Covid-19. Então, as informações elas circulam de uma forma muito rápida, elas circulam de uma forma em que não existem regras, em ambientes que não existem regras, não existem sequer informações mínimas sobre aquilo que está se recebendo e, pior ainda, sobre aquilo que está se repassando para terceiros, né? Todos os dias eu recebo diversas mensagens no meu celular e eu tomo o cuidado, até por lidar com dados pessoais, privacidade, proteção de dados, enfim, eu tomo cuidado de saber a origem da fonte daquela notícia que me chegou. E muitas vezes você olha, você pega 10 notícias, 5 são confiáveis, 3 são suspeitas e as outras 2 são maliciosas mesmo e tendenciosas. Sem contar as que são atrasadas, né, de anos atrás. Exatamente. Né? Você pega informações aí, e obviamente isso aqui não diz respeito de forma alguma a questões políticas, mas você pega informações aqui, olha,
fulano foi denunciado pelo Ministério Público por isso, por isso, por isso. Tá bom, ok, perfeito, isso pode acontecer. Não é porque nós vivemos em uma situação de pandemia que o Ministério Público deixa de atuar. Você vai, verifica aquela informação, realmente aquela informação existiu, realmente é uma informação verídica. Só que você puxa a data outubro de 2018, janeiro de 2017. E, naturalmente, as pessoas que não têm o cuidado de ler, né, de ter minimamente saber de onde vem aquela notícia, elas já veiculam, elas já compartilham, elas já colocam em redes sociais, enfim. E existe uma quantidade muito grande de pessoas que, na boa fé mesmo, né, acabam compartilhando. Olha que situação absurda, fulano foi denunciado, olha, fulano foi preso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sem ter informações mínimas do que de fato vem ocorrendo. E como você bem pontuou, nós não temos hoje uma balança para dizer qual informação é verdadeira, qual informação é falsa, qual informação é de esquerda, qual informação é de direita. E aí tudo acaba se polarizando, né? Você não tem meios para discernir de que aquela notícia que você recebeu era falsa ou não, você encaminhou para uma pessoa, que encaminhou para mais 10, que encaminhou para mais 100, que encaminhou para mais 1000. No final do dia, 1 milhão de pessoas já receberam aquela informação. E existem muitas informações que, infelizmente, não são verdadeiras, né? Todos os dias nós nos deparamos. Sem levar em consideração também o tanto de golpes que nós recebemos via WhatsApp. Entre aqui para se cadastrar e receber kits do Covid-19. Clicou lá, meu amigo, seus dados pessoais já estão na mão de um hacker e aí ou você vai ter que pagar para reaver aquelas informações ou simplesmente aquelas informações serão publicadas na web. Então, há que se ter muito cuidado, né? Sobretudo nesse momento de extrema tensão, em que todo mundo está nervoso, todo mundo está com os nervos à flor da pele, basta olhar no Facebook, enfim, né? As informações estão lá a todo instante, há que se ter cautela, há que se ter medo, inclusive das informações que são recebidas, mas não daquilo que está escrito. Medo de repassá-las, porque aquilo que você coloca, muitas vezes, você acaba criando pânico para um grupo de pessoas, para diversas pessoas, para as nossas famílias, enfim, a gente acaba muitas vezes compartilhando. Então, a palavra seria cuidado, cautela com as informações recebidas. E tem muita gente que não lê na íntegra a matéria, né? E aí só vê aquele título também e já sai repostando. Você falou de fraudes, a questão dos R$600 lá, que o Bolsonaro disse que ia dar, foi aprovada na Câmara dos Deputados, estava indo para votação no Senado e já tem um monte de link sendo compartilhado no WhatsApp para você entrar e fazer o cadastro. Nem foi dito ainda pelo governo como é para fazer isso, como isso vai acontecer, e só tem o texto lá da legislação que foi votada pelos deputados e está em votação para o Senado e já tem que... E aí você entra lá, coloca dados pessoais, já ferrou. A gente trabalhando com o seu CPF, com o seu e-mail, com suas informações. Isso tudo deixa a gente bastante preocupado, né? Principalmente a gente que tem os pais, ou para quem, no caso, tem criança pequena. Às vezes, você passar para uma pessoa dessa uma informação que às vezes não está tão antenado como a gente, ou a criança que não tem maturidade suficiente para aprender, ou os pais que ainda não estão habituados com toda essa tecnologia, ou já estão mais tranquilos, né? Eu vejo, hoje eu estava conversando comigo, eu estava falando dos meus pais que quer sair na rua toda hora, que quer, e você fala, fique em casa, segure o pessoal, aí junta mais alguns amigos que têm negócios e está desesperado porque o negócio não trabalhando, eles não conseguem, principalmente na área do comércio, eles não conseguem sobreviver. Isso gera um pânico, uma preocupação tamanha para todos nós, tanto para quem está dentro do furacão, como para quem está de fora, tentando ajudar e se achar ali, encontrar um caminho para orientar os seus, quem está à sua volta. Como é que vocês têm feito, cada um de vocês tem feito, para manter esse equilíbrio emocional, para lidar com essa quantidade de informação que chega, nem a Josi falou das MPs e no caso, enfim, de tudo que vem acontecendo, como é que vocês dois têm tentado manter o equilíbrio emocional, a cabeça no lugar, para orientar
cliente, para orientar a família, para se orientar no meio desse furacão todo? Eu acho que a principal palavra é calma, né? Eu acho que nunca a gente viveu uma situação que exigisse tanto de cada um de nós a calma, né? A calma em tomar decisões, a calma em orientar os clientes também, porque o cliente muitas vezes, né, principalmente nesse momento, os empresários eles querem saber o que vamos fazer, qual é a alternativa que eu tenho. Eu acho que cabe a nós, não só como advogados, mas como ser humanos, ter calma para orientar o cliente da melhor forma possível, né? Acho que manter a rotina de trabalho também é muito importante, né? Eu sei que algumas pessoas falam, mas em casa eu não consigo produzir. Eu acho que você manter uma rotina como se você estivesse trabalhando realmente na empresa, no escritório, já ajuda muito, né? Enfim, às vezes eu falo, a pessoa vai trabalhar de pijama o dia inteiro. Eu, infelizmente, não posso trabalhar de pijama o dia inteiro, porque as minhas reuniões hoje com os clientes são por vídeo e eu tenho que ir, né? Não dá para eu trabalhar de pijama, porque o cliente vai achar um pouco estranho. Mas, enfim, eu acho que você acordar, fazer uma leitura, não jurídica, eu acho que assim, né, uma leitura positiva que possa te ajudar um pouquinho nesse momento, tomar um café com calma, sentar para trabalhar como se você realmente estivesse fazendo isso e tirar o pijama, eu acho que já ajuda você conseguir ir passar por essa situação, porque não é fácil, né, você falar, vou ficar trancado em casa, eu não vou sair, principalmente nós em São Paulo, temos uma rotina de trabalho muito agitada, né, a gente vive correndo, então, enfim, é complicado você falar, vou ficar em casa. E assim, por quanto tempo? Não sei, né? A gente não tem essa resposta ainda. Eu acho que isso que causa uma maior agonia, né? Uma ansiedade muito grande. E a gente não pode só lembrar que a gente tem que cuidar e vamos cuidar só do trabalho. Acho que a gente tem que cuidar do psicológico também, que é a parte principal nessa situação, nesse momento. Sim. Se você tivesse que resumir em uma palavra isso, como nós podemos superar 2020, seria calmo ou teria uma outra palavra que você pensa, não, para superar 2020 nós precisamos disso? O que seria? Eu acho que a palavra seria empatia, né? Empatia com o próximo, se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente precisa muito disso, de pensar que a gente tem que sim se colocar no lugar do outro para falar, pera, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar também no outro. Como que essa minha atitude vai prejudicar o outro? Então, eu acho que a palavra para a gente superar esse ano realmente é empatia, principalmente nas relações de trabalho, né? Que tanto tem que ter empatia o funcionário, o empregado, para que entenda que a situação é uma situação nunca vivenciada e nem o empregador, nem o empresário sabe como passar por tudo isso. E o empresário também, né? Acho que a palavra é empatia com o funcionário, empatia com o colaborador. Porque a empresa, a principal ferramenta que eu brinco que a empresa tem para passar por todas as situações é o material humano, Sim, né? A parte mais importante de uma empresa. Não é os contratos que ela tem, porque não adianta você ter bons contratos se você tem um colaborador trabalhando triste, com medo nesse momento. Eu acho que assim, por toda essa situação e chegar ali no final do ano e falar, vencemos, que 2021, né, seja um ano novo, realmente, com novas oportunidades. Bacana. E aí, Papas? Rafael, o que você me disse? A gente fala Papas porque, amigo pessoal, já que eu falei aqui, a gente tem apelido pessoal aqui, amigos. A gente está tentando fazer um vídeo profissional, então a gente está tentando falar os nomes, né? Mas intimamente, a informalidade do home office permite. Diz aí, Rafael. Acho que o bate-papo tem que ser o mais descontraído possível, realmente. A palavra que eu diria, né, para que a gente termine 2020, é reinvenção. Porque nós só conseguiremos passar por essa situação se nós nos reinventarmos. Nada será como antes.
tudo aquilo que a gente tinha como exemplo de empresas, como forma de ser empreendedor, como forma de trabalhar, como forma de ter clientes, como forma de manter os clientes, porque não adianta eu ter clientes se eu não consigo mantê-los também como meus clientes, eu não consigo fidelizá-los. Eu acho que isso exigirá de nós uma reinvenção das nossas condutas como profissionais, como empreendedores, como empresários. Eu preciso buscar novos nichos, eu preciso buscar novas fontes, eu preciso buscar novos meios de trazer aquele cliente. E eu preciso buscar novos meios também para entender a dor do meu cliente. Porque antes dessa pandemia, antes desse quadro, antes dessa situação, o meu cliente ele tinha algumas dores. Hoje ele tem todas aquelas dores que ele tinha lá atrás e mais essa de não saber lidar com a situação. Como a Josi disse, todos os dias nós nos deparamos com medidas provisórias, com alterações de medidas provisórias, enfim, e isso isso faz com que a cabeça do empresário vire uma panela de pressão, porque ele não sabe o que fazer. Hoje ele sabe, amanhã ele já não sabe porque já mudou alguma coisa. Então, como que nós vamos conseguir superar isso? Com calma, com empatia, mas, sobretudo, nos reinventando, né? Tendo a reinvenção, trazendo para a gente, olhando e falando, olha, eu preciso me reinventar. Se eu não fizer isso, outras pessoas farão. E, fatalmente, eu ficarei do lado de fora do mercado. E é o que, evidentemente, nós não queremos. Todos aqui queremos um lugar ao sol, para depois também termos isso como exemplo e podermos dizer, venci. Passei pela crise, passei pela pandemia, passei por todas essas situações, me reinventei e hoje a minha empresa está em um nível tão bom quanto era antes ou um nível melhor. Eu acho que é isso. É legal você falar de reinvenção, porque hoje a gente sempre precisou se adaptar, né? O ser humano é um ser que se adapta. E as eras vão passando, as coisas vão mudando e a gente de fato precisa se reinventar. A diferença é que ultimamente isso vem acontecendo cada vez mais frequente. A necessidade de mudar, ela está acontecendo num período um pouco cada vez menor e intervalos cada vez menor. E agora a gente está vivendo uma situação que para nossa época é sem precedente. E tivemos em 1918 a gripe espanhola, que não é do nosso tempo, não é da nossa época, era outro contexto, eram outros os cenários, né? Então, pra gente... Víamos somente nos livros de história, né? E achávamos que nunca íamos passar por nenhuma situação parecida com aquela. Sim, exatamente. E aí hoje a gente está vivendo tudo isso, né? Essa necessidade de se reinventar acaba sendo algo ainda mais presente. Sempre foi, mas a gente podia ter tempos. Eu vi uma citação esses dias do pessoal falando que antigamente a gente sabia que as coisas mudavam, mas a gente parava, aí tinha que mudar. Hoje as coisas estão mudando no meio da mudança, né? Então praticamente a gente está tendo que trocar a roda do carro com o carro em movimento, né? Porque o mundo está mudando e a gente já está tendo que se adaptar no meio disso tudo, tá bem complicado, mas é aquela outra história, aquele velho ditado antigo que parece clichê, mas bom. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? A gente se adapta, a gente estuda, a gente se prepara, porque no momento mais tranquilo a gente consegue passar por tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Josi falou dessa relação de empregado e de empregador, e hoje a gente vai falar muito de burnout. Amanhã eu vou fazer um bate-papo como esse com uma psicóloga, a gente vai tentar tocar um pouco nesse assunto. Mas essa situação, mesmo a gente estando trabalhando principalmente em casa, ou quem tem oportunidade de trabalhar em casa, é uma situação estressante e pode acabar acarretando um burnout ou em outro tipo de distúrbio emocional ou psicológico, não pode? Ou não? Como é que vocês veem isso? Eu acho que o principal problema de toda a situação acho que é a ansiedade, né? Enfim, a síndrome de burnout, ela está mais ligada a questões de rotinas, né? De
de rotinas de trabalho, de cobranças excessivas, claro que pode acontecer também nesse momento. A gente tem que analisar a situação de cada colaborador aí que for colocado em home office, o medo que ele está nesse momento de ser desligado da empresa, enfim, tudo isso pode acontecer, né? Então, enfim, eu acho que a ansiedade é um grande problema, mas a síndrome de burnout, dependendo das situações, também pode sim ocorrer. Com cobranças excessivas de meta, o medo que o funcionário vai ter, e esse medo exagerado, né, de demissão, de às vezes na hora de uma cobrança, o chefe falar, ou você faz dessa forma, ou você trabalha 24 horas por dia, ou você trabalha 18 horas por dia, porque senão a empresa vai fechar, você vai ser demitido, então, enfim, tudo isso vai impactar sim, né? Tudo tem que ser feito com muito cuidado, né? Eu estou tomando cuidado no momento de colocar os colaboradores das empresas que eu presto consultoria, de mandar informativo, informando como o teletrabalho, que ele tem que ter sim uma rotina, né? Mas que também com isso ele vai ganhar um tempo maior para cuidar da família, porque muitas vezes o filho está em casa, porque a escola está fechada, muitas vezes o pai e a mãe precisam do cuidado dele, porque já são de idade, do grupo de risco, não pode ficar saindo. Então a gente tem esse cuidado sim. Nós não estamos exigindo horário das pessoas para que eles trabalhem, enfim, nós estamos exigindo, olha, você precisa cumprir com isso, ok, ponto. Porque a gente também precisa pensar que do mesmo jeito que o empresário, que o dono da empresa, ele não está psicologicamente bem, o colaborador também não está, né? A gente tem que sim ter. E eu estou tentando tomar esse cuidado, né? É claro que tem empresas que a gente não consegue colocar o colaborador em home office, porque tem empresas que é de construção civil, de asseio, enfim, que tem 300, 400 colaboradores. Então, eu não tenho como fazer isso. O que a gente tenta, talvez, é alterar o turno, né? Enfim, diminuir o trabalho um pouco. Né? A gente nunca passou. É um precedente sem histórico, né? Enfim. E a gente também não sabe como se portar nessa situação. Então, por isso que eu falo que a calma e a empatia, ela é extremamente importante. A gente não sabe como se portar nessa situação. Nem o advogado, nem o empresário, nem o colaborador, ninguém sabe se portar nessa situação. E a gente tem que aprender juntos, né? Analisando cada situação para tentar minimizar todos os problemas futuros, né? Sim. Eu toquei nesse assunto justamente por isso, porque a gente está num momento de pressão muito grande, e principalmente às vezes pressão interna mesmo, né? De nós nos cobrarmos o que eu vou fazer, eu tenho negócios, eu tenho família para cuidar, eu tenho equipes, eu já vi amigos tendo que dispensar colaboradores e muito chateados com isso, porque eram pessoas que gostavam, outros amigos não pode parar, então está trabalhando, está arriscando a saúde, de estar se movimentando, está na rua aí, indo de cidade em cidade. Essa pressão interna é bastante difícil também, né, Rafael? Se a gente olhar para si mesmo e conseguir manter um equilíbrio, é complicado, independente como empresários, como dentro dos negócios e até mesmo dentro da nossa família, né? Porque se olhar para, por exemplo, principalmente quem tem idoso em casa, quem tem pessoas no grupo de risco, olhar e falar assim, e aí, eu vou para a rua, no caso de quem tem que sair para a rua, eu vou para a rua e se eu voltar contaminado em casa com o vírus e passar para minha família. Tudo bem que agora a gente está aprendendo o quanto é importante os hábitos de higiene, né? De lavar a mão, né? Que a gente o brasileiro tudo abraça e beija e aquela coisa, então alguns hábitos de higiene a gente precisa ter mais cuidado, então a gente está reaprendendo isso é positivo. Mas essa pressão interna e a preocupação com os nossos, tanto nos negócios quanto nas nossas equipes, pesa bastante, né? Sim, com certeza. Nós verificamos aí todos os dias, como eu disse, muitas informações. Então, cada vez que as informações chegam até nós, existe aquele questionamento. Peraí, será que isso se enquadra a mim? Será que eu estarei nessa leva de pessoas que podem ser dispensadas? Será que eu estarei nessa leva de empresários que terão que manter o salário dos funcionários? Enfim, essas informações. E isso também é muito forte que a gente traz para dentro de casa. Porque se eu estou trabalhando no home office, enfim, aqui,
eu tenho aquela pressão de manter a minha rotina. Se eu estou trabalhando fora, se eu sou uma pessoa que tenho que me deslocar, uma pessoa que atua com serviços essenciais, e eu tenho que sair para trabalhar, depois eu tenho que ir para casa, naturalmente isso vai me deixar muito mais nervoso, vai me deixar muito mais estressado. Olha, peraí, será que eu estou tomando os devidos cuidados? Será que eu estou contaminado? Será que no meu trabalho eu me contaminei? Será que se eu entrar dentro da minha casa agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar minha roupa toda do lado de fora? Qual que é a minha postura aqui dentro da minha casa para que eu não possa contaminar meus pais, meus irmãos, enfim, os nossos entes queridos? A pressão é muito grande. A pressão é muito grande. Esses dias nós vimos uma reportagem, não vou me lembrar qual foi o meio de ação, mas duas pessoas se reuniram em um restaurante e ninguém sabe quem passou para quem. Uma dessas pessoas estava contaminada, passou para a pessoa que estava com ela no restaurante, era um tio com sobrinho, alguma coisa assim. Ambos depois testaram positivo para Covid, um acabou falecendo nos Estados Unidos e o outro faleceu no Rio de Janeiro. Então, imagine a cabeça desses familiares que estavam juntos ali também, que não sabiam o que tinha acontecido. Se uma dessas pessoas sobrevive, peraí, será que fui eu que passei para ele? Será que eu causei o óbito daquela pessoa? Então, assim, são dúvidas que a gente não consegue responder. E a gente não vai conseguir responder por um bom tempo. Você estava falando aí da questão da higiene. O brasileiro, muitas vezes, ele precisa de um empurrãozinho para que ele tome algumas medidas que são necessárias, de segurança, de limpeza, enfim. O brasileiro, ele precisa que ele tenha uma ameaça de multa para ele usar o cinto de segurança. Mas não é porque o cinto de segurança gera multa, é porque o cinto de segurança salva vidas. Mas ele usa por quê? Ele usa porque, senão, ele será autuado e ele tomará uma multa, enfim, terá que gastar dinheiro. Da mesma forma, agora, nós estamos sendo forçados vamos mudar os nossos hábitos de higiene, vamos procurar chegar em casa, tirar aquela roupa que a gente veio da rua, deixar lá para lavar, já tomar um banho. Muitas vezes a gente sabe disso, a gente chega com a roupa que veio do escritório, com a roupa que veio do mercado, a gente senta de frente para a televisão, mais tarde eu tomo um banho, enfim. Esses hábitos mudaram, né? Então, assim, acho que isso também vai fazer com que as pessoas tomem outras coisas e traz só coisas ruins. Ela traz, às vezes, coisas boas. Por mais que a gente não enxergue, mas a mudança desses hábitos de limpeza, de higiene, próprio teletrabalho, home office, enfim. Então, às vezes a gente se desloca quilômetros para ter uma reunião com o cliente, uma reunião que eu conseguiria ter feito ali por Skype, por qualquer ferramenta, enfim. Então, acho que as pessoas darão mais importância a essas ferramentas digitais que nós temos para fazer com que elas sejam nossas aliadas, né? A gente sempre vê a pessoa falando, eu não sei utilizar isso. Você não sabe utilizar porque você não quer. Porque se você pegar o computador aqui, em 5 minutos nós juntamos nós três aqui em uma tela, estamos conversando a quilômetros de distância e não houve nenhum empecilho, né? Tudo simples, tudo feito de forma simples. Então, a tendência é que isso também seja utilizado mais para o futuro, mais reuniões via videoconferência, mais ligações, enfim, do que aquele próprio contato físico que nós já estamos acostumados há muitos anos. Me surgiu uma última dúvida aqui, assim, eu estava pensando no nosso bate-papo, vocês que são da área jurídica, hoje a gente vê muito profissional, muito empresário principalmente, ou as pessoas também, os funcionários, pensando, até os autônomos, inclusive, que não tem renda, pensando, poxa, minha renda caiu, eu não vou ter condições de arcar com os meus compromissos, e apesar de que existem as medidas estão sendo tomadas para prorrogar recolhimento de ITS, alguns impostos, alguns tributos, o governo está anunciando, não sei se já entrou em vigor, vocês podem até comentar essa questão do adiamento. Eu sei que já entrou em vigor de quem tem financiamento, algum empréstimo com parcela em dia, pode passar, tanto que a gerente do banco me ligou e falou, você tem um capital de giro aqui, você não quer jogar para 2 meses porque foi aprovado. Não, aguenta aí, deixa, não mexe não, porque eu vou ter que pagar os juros desse período. Mas
com todas essas medidas, às vezes as pessoas ficam preocupadas. Poxa, eu não vou pagar minhas contas, eu vou sujar meu nome, mas juridicamente a gente tem formas de negociação, formas agora, por exemplo, com esses pacotes do governo ou outras medidas que já são tradicionais, de renegociar isso e de resolver todo esse problema depois, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Como é que vocês veem isso? Vamos lá. A grande maioria dos contratos, né, contratos de financiamento, contratos, enfim, nós entendemos que eles poderão ser revistos, né? Você já deu aí um exemplo, inclusive, da própria postergação de parcelas, enfim, né, que os bancos estão concedendo, mas é óbvio que existirá uma renegociação e uma revisão da grande maioria dos contratos. Por quê? Os contratos, quando eles são celebrados observando a realidade atual, certo? Aquela realidade do momento da celebração do contrato. Naturalmente, se essa realidade muda, e não é qualquer mudança, é uma mudança drástica, né? É uma mudança que faz com que as pessoas percam empregos, é uma mudança que faz com que as pessoas percam parte de suas rendas, ou, né, muitas vezes a sua totalidade, enfim. A minha visão como advogado, embora eu não possa já dizer que isso será 100%, mas a minha visão como advogado é de que o judiciário terá uma visão muito mais de compaixão com essas pessoas do que de efetivamente, olha, você assinou um contrato, você tem que honrar com esse contrato, e infelizmente houve a pandemia, houve o Covid-19, você perdeu o emprego, mas o contrato está lá para ser cumprido. Eu não sei se... Como advogado, eu não tenho a menor dúvida de dizer que o judiciário vai olhar com uma visão muito mais protetiva dessas pessoas que não têm mais condições de pagar o financiamento, né, de pagar uma compra e venda, enfim. Acho que o judiciário terá uma visão muito mais acolhedora do que a visão que teve até hoje, né, quando a gente fala em contratos. Sim, eu não sei se enquadra aqui, ou se a minha visão está correta, aí vocês me corrigem, mas acho que o princípio da razoabilidade, talvez, seria algo que, num determinado momento, você não honrar com os compromissos é algo bastante relevante. Agora, diante de toda a crise, talvez não tenha a mesma relevância, proporcionalmente falando. Encaixa nisso? Existe um princípio contratual que se chama, e me permita citar em latim, porque é assim que ele está, pacta sunt servanda, ou seja, aquilo que está no contrato faz lei entre as partes e as partes devem observar aquilo ali. Só que existe um princípio muito maior que esse, e que hoje em dia ele está cada vez mais palpável, que é o princípio da boa-fé e o princípio da função social dos contratos. Boa-fé, eu consigo demonstrar ali que naquele momento, naquela situação, não fui eu que causei aquela situação que me fez ficar inadimplente, etc, etc. Naturalmente o judiciário vai olhar com bons olhos para isso. Função social do contrato. O contrato, além de todas as funções que ele tem, ele deve ter uma função social. Então, aquele contrato que vem só para onerar uma das partes, e nós sabemos que essa parte é o consumidor, né? Nunca você assina um contrato, por exemplo, com o banco, onerando o banco. É sempre você que acaba saindo, entre aspas, prejudicado. Estou usando aspas porque muitas vezes nós vamos socorro, enfim, então eu também não posso dizer que o banco, nesse caso, seria um malfeitor. Mas todo contrato ele tem a sua função social. Se a função social dele não está sendo observada, não está sendo preservada, naturalmente ele tem que ser revisto. E todas aquelas cláusulas que tornarem o consumidor excessivamente onerado por conta disso, elas serão tornadas nulas pelo judiciário. Isso tem previsão legal, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Cláusula abusiva, cláusula leonina, ela pode ser tornada nula pelo judiciário. A única questão é que a gente sempre vai ter que fazer isso pelo judiciário. Não há meios para fazermos isso amigavelmente, a não ser que aquela pessoa que você contratou simplesmente diga, olha, vamos rever essas cláusulas, eu vou postergar o seu pagamento, como já estão fazendo no caso de contrato de financiamento, enfim,
mas a gente sabe que a grande maioria terá que se socorrer ao judiciário para que o judiciário diga, olha, a realidade lá atrás era uma, a realidade hoje é outra. Então, hoje essa cláusula é excessivamente abusiva e ela pode ser tornada nula. Mas o que você disse com relação ao princípio de razoabilidade, proporcionalidade, tudo isso tem aplicação. Legal. Ou seja, vocês terão bastante trabalho, principalmente os que atuam nessa área jurídica. Só que quando a gente está falando de dívidas financeiras com o banco ou alguns contratos ligados a produto, talvez seja um pouco mais simples de emocionalmente a gente entender, mas, né, Josi, no caso de funcionário, quando a gente está falando de salário, aí fica um pouco mais pesado, né? Porque a gente teve lá a medida do governo falar, suspende por 4 meses, não pode mais suspender, e nesse meio tempo aquela insegurança deixa o coraçãozinho de todo mundo, tanto do empresário, porque eu acredito muito que ninguém levanta de manhã da cama falando assim, hoje eu vou errar, hoje eu vou passar a perna em todo mundo, hoje eu vou sair querendo tirar proveito, apesar de que muita gente tem isso, mas eu acredito que não é a maioria. Se tiver exceção, a maioria das pessoas levantam da cama pensando em acertar, pensando em fazer bem feito, pensando em dar sua contribuição para as pessoas que gostam, enfim, e para o seu negócio principalmente. Aí, quando a gente fala de salário de pessoas, é um pouco triste, né? Mas a gente tem que... Como é que você vê essa questão, José? A MP, né, a 927, agora de 2020, ela trouxe, acho que assim, muitas alterações necessárias que estávamos precisando para esse momento, né? Como o teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas. Então, trouxeram alguns benefícios, sim, para que tanto o empresário possa manter a saúde da empresa, quanto o trabalhador, quanto o trabalho, né, efetivamente, não sair desligando funcionários sem necessidade. Com relação à suspensão do contrato, no entanto que no dia seguinte ela foi revogada, o artigo 18 da MP foi revogado no dia seguinte, porque ia ser muito difícil de aplicar. Como que eu vou falar para o colaborador que ele vai começar a fazer um curso e ele vai não vai receber salário a partir do próximo mês? Eu tenho que pensar que atrás daquele colaborador tem uma família que depende dele, muitas vezes depende daquele salário para sobreviver. Então eu tenho que pensar nisso. E esse artigo da medida provisória foi extremamente condenado. Acredito que pela ampla maioria dos juristas. Porque isso, na realidade, é usado, esse modelo do artigo que foi de suspensão, geralmente é utilizado no agronegócio, porque a gente tem safra, né, para contrato de safra. Só que nesses contratos de safra, no mês que o colaborador ele não está trabalhando, tem o auxílio do governo, né, para que esse trabalhador consiga continuar honrando com seus afazeres, consiga continuar, na realidade, comendo, né? Usando essa palavra até se manter. Então, ela veio de uma forma que ela simplesmente falou suspender contratos, enfim, e não deu outra alternativa, que era o que a gente estava esperando muito que viesse, um auxílio do governo para esses meses, talvez o saque do fundo do seguro-desemprego, enfim, alguma medida que os outros países estão tomando e o Brasil ainda precisa tomar, né? Então, assim, trouxe alternativas bem bacanas? Sim, mas essa foi extremamente condenada e foi revogada, porque não tem como eu falar, peraí, eu vou negociar com o meu colaborador que esse mês ele não vai ter salário. Eu não tenho como fazer isso, né? Claro que eu tenho como, através de sindicato, negociar a redução do salário de até 25%, mas também com a redução da jornada, mas isso precisa ser feito através do sindicato. Enfim, não dá para ser feito de qualquer forma. E isso precisa ser discutido com os colaboradores também, né? Eu brinco que nessa situação que a gente está vivendo, não vai ter aquele que vai estar satisfeito com a situação. Os dois lados vai ter que perder para a gente conseguir passar por essa crise e
chegar no final do ano, chegar daqui 3, 4 meses e falar, olha, passamos, agora vamos correr atrás e alavancar novamente a economia. Porque, enfim, vai trazer uma crise econômica muito grande, né? A gente sabe que pequenos negócios vão fechar. E a gente tem que cuidar disso. A gente tem que trazer alternativas para os empresários para que eles possam passar por essa crise e manter esses empregos, manter o seu negócio. Muitas vezes aquilo é um sonho, Sim, né? sim. Eu sempre brinco que aquilo é um sonho e eu não tenho nenhuma empresa que eu presto consultoria que o empresário ele tá lá porque ele quis. Ele acordou e falou, hoje eu vou ser empresário, eu vou abrir uma empresa. Não, porque aquilo ali foi um sonho, às vezes de uma vida inteira. Sim. Né? Então a gente tem que sim tomar cuidado com essa situação. Tem muita gente que às vezes trabalha, pega o fundo de garantia quando rescinde um contrato para abrir o próprio negócio e aí depois perder esses anos todos. Porque não é só dinheiro, é anos de trabalho, né? Mas bacana, olha, não tinha como, não queria entrar em detalhes técnicos, mas a gente acabou citando devido até à expertise de vocês. Acredito que contribuiu bastante, agradeço. Mas eu acho que esse bate-papo foi bacana, para a gente lembrar que nós precisamos ter empatia e se reinventar, o colaborador pensar no empresário, que ele não está sendo fácil para ele, o empresário pensar no colaborador, que não está sendo fácil, e nesse meio tempo a gente conseguir se unir, né? Não se polarizar, não brigar, não ficar procurando culpados, ou... eu penso assim, é igual aquele filme que conta a história daquele avião que caiu lá nos Andes, na Argentina. Quanto antes eles tivessem aceitado e caminhado, antes eles teriam sido resgatados. Eles demoraram dias, acho que 45 dias, para alguém falar assim, não, 72 dias, não sei, mas demoraram um bom tempo para duas pessoas falar assim, não, a gente não vai receber ajuda, vamos sair. E aí eles saíram, andaram por 10 dias e encontraram socorro. Então, quanto antes a gente aceitar e ir atrás de buscar alternativas, de buscar ajuda, de buscar apoio, antes a gente consegue ser resgatado, antes a gente consegue salvar as pessoas que estão à nossa volta, porque se a gente ficar negando que a crise chegou, a gente vai demorar demais para agir. Bacana, é isso, muito obrigado de verdade pela participação, contribuição de vocês, eu acredito que foi muito útil. Mais uma vez me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem também. E boa sorte para nós, né? Boa sorte para... Nós que agradecemos o convite, espero que tenhamos conseguido ajudar um pouquinho e mostrar um pouquinho da realidade dos dois polos aí, né, que a gente precisa compatibilizar, e também estamos à disposição, sempre que precisar. Muito agradecido, né, pela oportunidade e gostaria de te parabenizar por esse trabalho, por esse projeto que você criou e você idealizou, e que sem dúvida gera uma maior informação para as pessoas, enfim, né, para todo mundo que está precisando de informação relevante, enfim, e esse trabalho que você vem desenvolvendo aí é um trabalho muito, muito bacana e está de parabéns. E aqui ficam os nossos agradecimentos e a nossa homenagem aí ao trabalho que você vem desenvolvendo. Maravilha. Ó, eu vou colocar a vida de vocês agora em perigo, porque eu vou colocar as redes sociais da empresa de vocês junto, marcando no vídeo, e aí o pessoal que estiver assistindo, que tiver dúvidas, vão encher vocês de perguntas aí. Então, se sobrar um tempinho para responder, eu gostaria que vocês, nos comentários, acompanhassem para estar respondendo a galera sobre as possíveis dúvidas que com certeza irão surgir. Gente, obrigado, até mais, a gente vai se falando. Forte abraço. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.